E eu fechei meus olhos e abri. E eu não estava mais aqui. Eu não estava mais no Brasil, eu não estava mais no planeta Terra. Eu estava em outro lugar, em outro reino. Muito além da compreensão dos homens. Ele me levou para um oceano. Um oceano verde, 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 como se fosse rubi. Busquem o Senhor enquanto vocês podem achar. Jesus está voltando. E pra gente que tem conhecimento agora da Bíblia, a gente sabe que ele está voltando, sim. Meus irmãos, vejam bem, esse irmão aí, ele se chama Iago e ele teve uma experiência com Deus. Ele vai contar aí nesse vídeo o que Deus mostrou a ele. Irmãos, é uma experiência tremenda. É tempo de despertar. E Iago, ele era ateu. Antes de qualquer coisa aqui, ele era ateu. Ele não acreditava em Deus. Mas ele viu com seus próprios olhos o que você vai ver aí nesse vídeo. Ele vai contar para vocês. Preste muita atenção, irmãos. Oi, meu nome é Iago Jorge Batista e eu vi Jesus. Esse aqui é o meu testemunho do momento que eu tive com Deus. Com meus 25 anos de idade, eu era do mundo. Hoje eu tô com 32. Eu tô revelando essa história só depois de 7 anos. Eu guardei isso pra mim, só pra mim. E Deus queria que eu espalhasse essa mensagem pra vocês. Pra todos vocês que estão ouvindo. Eu era do mundo. Até os meus 25 anos de idade eu era do mundo. Eu bebia, eu me relacionava com várias mulheres. Do mundo. Rapaz do mundo. E quando eu aceitei Jesus Cristo, quando eu fui para a igreja, quando um amigo meu falava de Jesus para mim, e eu sempre ouvia ele falando, eu decidi um dia, vamos para a igreja, vamos ver como que é isso daí. E eu fui. Eu deixei aquele meu coração de pedra, aquele coração gelado, e aceitei Jesus naquela igreja. Eu simplesmente comecei a sofrer bastante. Eu tive depressão. Eu nunca tinha passado por isso na minha vida. Quando eu era do mundo, não tinha dificuldade para nada. Aí do nada aceitei Jesus e tive depressão. O inimigo estava tentando contra mim. Eu me lembro uma vez que eu estava em casa, lavando louça, e o diabo sussurrou no meu ouvido. Ele falou bem assim: você não serve para nada. Você é só um estorvo para os outros, um peso. Pega aquela corda lá, amarra lá, ó, e se enforca, se mata. Eu não dei ouvidos. Teve uma noite que eu estava em pecado e o diabo falou para mim: você acabou de pecar, você vai orar? Ele é mentiroso. Eu simplesmente estava passando por muitas dificuldades. Eu senti um peso real, como se tivesse alguém em cima de mim, aqui nas minhas costas. E toda vez que eu tentava olhar para frente, o diabo empurrava minha cabeça para baixo. Eu tentava olhar para frente e o diabo empurrava minha cabeça para baixo. Teve uma noite que eu estava quase prestes a tirar minha vida. E uma moça, uma mulher, ela mandou uma mensagem para mim no Facebook. Ó como que Deus trabalha. Ela disse: venham a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu os darei descanso. Só isso. Ela simplesmente citou um versículo da Bíblia. Não falou mais nada. Eu li aquilo e decidi. Eu estava entre a corda da forca e aquela palavra. Eu ouvi a palavra. Eu escolhi a palavra. Aquela noite eu fui orar. Me ajoelhei perto da minha cama. E aquela noite eu orei, mas não com palavras, com lágrimas. Eu chorei muito mesmo. Saía, chegava até bolha de ranho do nariz escorria. Eu estava muito emocionado. E eu senti um sopro
que veio do meu lado direito para o meu lado esquerdo. E aí eu me senti um alívio tremendo, um alívio imediato. É como se aquele peso que eu sentia nos meus ombros não tinha mais. Não tinha mais. Eu senti o sopro. A janela do meu quarto estava fechada, a porta do meu quarto estava fechada, não tinha como estar ventando dentro do meu quarto. Eu senti aquele sopro e naquela mesma hora eu sabia, é real. Deus é real. Jesus é real. E eu terminei minha oração, continuei chorando já, mas não era um choro de sofrimento, era um choro já de alegria. Existe muita diferença entre isso. E eu estava apoiado no meu armário, com a mão sobre meus olhos, desse jeito, chorando ainda, né? Emocionado. E eu senti uma mão no meu ombro. Mas como que eu senti uma mão no meu ombro se eu estava sozinho? Quando eu olhei para frente, ele estava lá, me olhando, sorrindo para mim. Era Jesus. Ele estava sorrindo para mim. A palavra de Deus diz que Jesus é o bom pastor. E ele deixa as 99 ovelhas para buscar aquela que está perdida. Naquela noite, eu era a ovelha perdida. E Jesus me encontrou. Eu pude olhar nos olhos dele, mas eu olhei muito firme nos olhos dele. E eu procurei. E é como se aquele Iago do passado não existisse mais. Perante os olhos de Deus, tudo que eu fiz, tudo que eu deixei de fazer não existia mais. Era um novo recomeço. Eu me senti perdoado por Jesus. Ele estava ali na minha frente, me perdoando. Depois ele veio andando, sorrindo ainda, e me disse, ele falava comigo dentro da minha cabeça, dentro do meu subconsciente. É como se a gente tivesse uma conexão tão forte que ele falava comigo aqui, ele não precisava mexer a boca, ele não precisava falar com palavras, ele falava comigo por aqui. E eu entendia ele, eu ouvia ele, em alto, bom som. E ele falou assim, sorrindo ainda, eu vou te mostrar um pouco do meu amor. E eu fechei meus olhos e abri. E eu não estava mais aqui. Eu não estava mais no Brasil, eu não estava mais no planeta Terra. Eu estava em outro lugar, em outro reino. Muito além da compreensão dos homens. Ele me levou para um oceano. Um oceano verde, como se fosse rubi. Aquele oceano brilhava de tão claro que era, tão iluminado que era aquele lugar. E eu olhava para um lado, olhava para o outro, e tudo, aquele lugar era amor. Eu me sentia amado, um amor que era muito amor. Nenhum pai, nenhuma mãe ama seu filho da forma que Deus ama a gente. É um amor que não dá para escrever, não dá para anotar, não dá para falar, eu não consigo citar aquele pouco de amor que ele me levou. Que perante os meus olhos, todo aquele oceano era infinito. E ele, quando ele notou que eu tinha entendido que era o amor de verdade, a gente voltou. Num piscar de olhos, eu estava lá, num piscar de olhos eu estava aqui de novo. Eu simplesmente coloquei minhas mãos assim, fechei meus olhos e Jesus marcou a minha testa e derramou uma água. Ele colocou a mão sobre a minha cabeça e derramou uma água. Uma água que não era água, porque eu não fiquei molhado. Era uma energia, eu senti a energia pulsando, mas não é que nem energia elétrica que dá choque, era uma energia muito poderosa, que veio desde a cabeça até as pontas do meu pé. E quando eu abri meus olhos de novo, ele já tinha ido embora. A palavra de Deus diz que, em João,
que João batiza com água, mas que o que vem depois dele batizará com o Espírito Santo. E eu acredito muito que eu fui batizado por próprio Jesus, no Espírito Santo. Gente, eu era ateu, olha que loucura! E cara, eu fiquei muito emocionado. Só que eu guardei esse testemunho pra mim por 7 anos. E hoje, Deus falou pra mim revelar esse testemunho. Para que vocês ouçam ele, vejam ele e saibam que Deus é real. Busquem o Senhor enquanto vocês podem achar. Jesus está voltando. E pra gente que tem conhecimento agora da Bíblia, a gente sabe que ele está voltando sim. A gente está vivendo no tempo do ferro e do barro. E depois disso não tem mais nada, é só a volta do Senhor. Ele vai rasgar esse céu com seus exércitos de anjos. E estejam com ele. Busquem o Senhor enquanto vocês podem achá-lo. Não esperem você ter uma grande depressão como eu tive, para você estar num barro de atoleiro que nem eu tive, para procurar o Senhor. Busquem o Senhor agora. Tem 2 formas, ou você vai por amor, ou você vai pela dor, e eu fui pela dor. E Jesus me mostrou o amor. E ele vai mostrar muito mais. O único conselho que eu posso dar para você que está vendo esse vídeo: aceite Jesus. Deixa de ter esse coração de pedra. Deixa de achar que você consegue tudo na sua força, no seu conhecimento. Deixa disso. Entrega tudo para ele e por ele. O maligno já se revoltou muitas vezes comigo. Mas vai chegar uma hora que eu vou estar tão forte na palavra de Deus e com Deus, que é ele que vai fugir de mim. Louvado é o nosso Senhor. Se você puder, aceite ele hoje. Não espere o amanhã. Não espere. Depois que eu conheci a palavra de Deus, eu soube que isso aqui é simplesmente um manual da vida. Explica em Gênesis, desde a forma que Deus criou o mundo, no seu falar, e tudo se fez em obediência a Deus, desde homens que obedeceram ao Senhor a homens que não obedeceram a Deus e escolhem obedecer a Ele. Aqui também explica o final do mundo, o final dos tempos, e está acontecendo, não tem como falar que não. Não é um surto coletivo, não é uma piração na nossa cabeça, está acontecendo, o fim dos tempos está próximo. Então busquem o Senhor enquanto podem achá-lo. Louvado seja Deus, Jesus é Deus. Eu espero que vocês fiquem com o Senhor. Não se abracem a casas de igreja, bandeiras de igreja. Deus não se importa com isso. Ele só quer o seu coração. Desde o momento que você aceita Ele, você pertence a Ele. E viva para Ele. Não pelo que os outros falam, não porque você acha do teu entendimento. Viva para Ele e por Ele. Eu estou tendo várias batalhas, perseguições, pelo que eu era do passado, coisa que eu não sou mais. Mas da mesma forma que Jó também teve seus problemas, eu também estou tendo os meus. Eu não sou melhor que Jó, não sou. E eu estou enfrentando as minhas batalhas com o Senhor. E Deus já me revelou que eu vou vencer. O deserto vai acabar. Ele tem começo, meio e fim. Não permita que o inimigo te mantenha no deserto. Saia desse deserto em nome de Deus. Se Jesus Cristo passou por um deserto, você também vai passar. E você vai vencer em nome de Jesus, porque Jesus venceu o mundo. Como João viu em Apocalipse no final.
nós estaremos de branco, com coroas. O sangue de Cristo nos purificou e Cristo venceu o mundo e nós iremos vencer com Ele. Não pertencemos a mais esse mundo, pertencemos a Deus. Não guarde tesouros nesse mundo. Esse mundo é passageiro e está se passando muito mais rápido. E que bom, porque Jesus está voltando e a gente vai ver a glória de Deus. Se não for aqui, vai ser lá e vai acontecer. Esse aqui não é um livro de conto de fadas. Esse aqui é a verdade, a pura verdade que Deus nos deu. Deus ama tanto a gente que Ele já revelou toda a verdade aqui. Você sabe o que é isso? Você simplesmente saber o começo, o meio, o fim de tudo e ver que está realmente acontecendo. Não tem como falar que Deus não existe. Ele existe. E você precisa aceitar Ele e deixar Ele trabalhar na sua vida. Espero que todos vocês fiquem com Deus e para Deus. Amém. Meus irmãos, vejam bem, vejam se vocês concordam no que eu vou dizer aqui. Vejam que o irmão Iago, ele recebeu uma mensagem naquele momento em que ele estava passando ali pelaquela tribulação. Ele recebeu a seguinte mensagem, Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E ele creu nessa palavra. E naquele dia, ele estava ali pronto, ele estava decidido a cometer, ele estava ali querendo tirar a sua vida. E como ele mesmo disse, ele estava entre a palavra de Deus, e entre aquilo ali que ele estava prestes a cometer. Meus irmãos, e eu digo a vocês, uma mensagem pregada, por isso que Jesus disse, ide e pregai o Evangelho. Irmãos, isso não é uma escolha, uma opção, não é uma opção. Isso é um dever nosso, como cristãos, de pregar o Evangelho de Deus. Imagine, irmãos, quantas almas esse vídeo pode alcançar. Imagine quantas vidas você pode alcançar também pregando o Evangelho. Meus irmãos, às vezes o inimigo, o próprio inimigo, ele coloca em nossas mentes que aquela pessoa já não tem mais jeito e não devemos pregar para elas. Muitas das vezes nós pensamos assim e muitas das vezes também nós estamos fracos, sem aquela vontade ardente de pregar a palavra de Deus. Irmãos, nós devemos estarmos cheios do Espírito Santo de Deus para que nós possamos colocar para fora aquilo que está dentro de nós. E eu faço uma pergunta para todos. O que está dentro de você nesse exato momento? De que você tem falado? O que você tem compartilhado com as pessoas? É o Evangelho da salvação? Irmãos, devemos analisar, cada um analisar a sua própria vida. Não estou aqui para fazer julgamentos a ninguém. O que eu estou dizendo aqui serve primeiramente para mim. O primeiro a ser aplicado é em mim. Então devemos a cada dia nos humilharmos, reconhecermos que não somos bons, mas Jesus é a salvação. A palavra de Deus é Jesus, o Verbo encarnado, o Verbo, a palavra, a palavra que se fez carne, Jesus. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhes darei descanso. E eu não sei como está a sua vida nesse momento, eu não sei qual tribulação que você tem passado, mas eu te digo, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhes darei descanso. E isso é tudo, irmãos, que nós precisamos. Jesus. Talvez você tenha ouvido, escutado algum falso evangelho que tanto se tem pregado aí pelas redes sociais, um evangelho que não muda,
um evangelho que não transforma, um evangelho que não te confronta, um evangelho, irmãos, que não te traz mudança alguma. E quando eu digo mudanças, irmãos, não é mudança de vida, né? No aspecto material, eu digo no aspecto espiritual, no aspecto, no modo interno, que você seja mudado por dentro. Amém? Irmãos, eu agradeço a todos vocês que chegaram até o final do vídeo. Que Deus te abençoe toda a sua família e até o próximo vídeo.